Flamengo, o Grêmio também na parte de baixo, Pedro Henrique Torre, mas o Flamengo contando aí os pontos do Galo, do Palmeiras também, os dois venceram, então partida fundamental para o Flamengo também seguir nessa cola, certo? Já temos alienações, gostou, Marcos? Ah, boa. É porque vai vir aí uma semana de Libertadores, então eu já tô treinando meu... Você só vai usar isso em um jogo, tá? Tudo bem, mas é importante estar preparado. E era o do Flamengo, inclusive. É isso daí. Certo, Pedro? Tudo bom, Bruno? Boa noite para você, Marrazinho, todos os amigos do Sport Center. O Marra roubou as minhas palavras. Ia falar, alienação dá para usar somente aqui no Maracanã mesmo, nessa quarta-feira, daqui a 3 dias. Jogo importantíssimo para o Flamengo. Mas por enquanto não tem como pensar nesse jogo da Libertadores, porque daqui a pouquinho vai rolar a bola aqui para Flamengo e Grêmio. De novo, um Flamengo e Grêmio, desta vez sem torcida. A liminar do Flamengo caiu, mas um jogo que a gente espera que vai ser chapa quente de novo, como foi aquele de quarta-feira. Aquele praticamente a classificação do Flamengo estava encaminhada, foi confirmada, já esquentou demais a temperatura. Hoje está valendo demais para o Grêmio, tentando sair ali de baixo, 19 pontos, 18º colocado, e o Flamengo justamente por conta do que você falou, né, Bruno? Atlético Mineiro e Palmeiras venceram, então o Flamengo tem que seguir nessa batida, não importa se tem jogos a menos na tabela, tem que seguir essa batida sim, para tentar a caça, tentar o tricampeonato consecutivo brasileiro. A pressão é muito grande. Bom, o técnico Renato Gaúcho, ele tem ainda os desfalques, né? Felipe Luiz, Arrascaeta, também o Diego, esses daí estão sendo preparados, são dúvidas ainda até para a partida contra o Barcelona Guayaquil no meio de semana. O Bruno Henrique, ele está recuperado sim, mas hoje fica no banco de reservas, talvez entre durante a partida, deve ser uma opção ali para o técnico Renato Gaúcho. E o Kennedy, enfim, foi relacionado, está aqui no banco de reservas do Flamengo, pode ser também uma opção. O técnico Luiz Felipe Scolari, ele poupou alguns jogadores no meio de semana no Grêmio e aí, enfim, ele colocou agora todo o time, todo o arsenal que ele tem para cima do Flamengo. O Kahneman não joga, com algumas dores no quadril, ele acabou vetado dessa partida, mas tem o que tem de melhor no momento para combater o Flamengo. Então vamos, sem delongas, a essas escalações. O Flamengo vai a campo com Diego Alves. Diego Alves volta, foi poupado no jogo do meio de semana. Isla, que estava suspenso no jogo do meio de semana. Rodrigo Caio, Léo Pereira e René. Willian Arão e Andrés Pereira. Everton Ribeiro, Vitinho e Michael. E na frente, o Gabigol. O Grêmio vai com Gabriel Chapecó, voltando o Wanderson, que estava suspenso na partida no meio de semana. Juan, Rodrigues e Rafinha. Thiago Santos, Lucas Silva e Vila Sante. Na frente, Alisson, Ferreira, e o Borja vai ser a opção ofensiva ali para tentar superar esse Flamengo. É isso, a gente está esperando um grande jogo aqui no Maracanã, que a temperatura suba, mas seja uma grande disputa, não que aquelas entradas mais ríspidas aconteçam como ocorreu no meio de semana. A gente fica aqui, vai acompanhar tudinho e contar para o fã de esporte. Bruno. Valeu, Pedro, obrigado, viu? Você volta, claro, tem mais Sport Center, tem também linha de passe, o Pedro vai trazer todas as informações e pós-jogo para a gente também. Deixa eu começar com o Zinho, porque o Pedrozinho estava falando desse clima tão quente que a gente viu no meio de semana, quando a partida já tinha ali um placar assim bastante favorável ao Flamengo. Isso fica para hoje, não fica, Zinho? A gente espera que fique mais para um lado positivo, aquela vontade, aquela pegada, o desejo de vencer, e a gente olhando para as duas escalações, a volta de titulares para as duas equipes, Flamengo ainda bem desfalcado, seus 11 que a gente está mais acostumado a ver, mas com muita qualidade, jogadores que subiram de produção. Então, se for aquela intensidade de jogo, aquela vontade que a gente viu nas duas equipes, muita gente achou que seria um jogo morno, que o Flamengo já tinha um 4-0, não foi isso que a gente viu, um jogo muito disputado. O Flamengo vence o jogo pela qualidade que tem, e quando o Pedro entra no jogo, no lugar do Gabigol, agora o Gabigol novamente começa o jogo, o Flamengo precisando muito da vitória também, porque Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras vencem na rodada, então coloca essa pressão do Flamengo vencer para ficar próximo, para brigar pelo título, e tem condição para isso, e o Grêmio na sua busca desesperada de sair da parte de baixo. Pelo elenco que tem, já era para ter saído dessa situação, mas vai para um jogo muito difícil fora de casa. Então a expectativa minha, para mim, é o jogo da rodada. É esse jogo Flamengo e Grêmio, porque tem muita qualidade em campo, e aquela vontade que eu vi na quarta,
Eu espero que ela aconteça, mas sem o exagero, né? Porque às vezes entra muito em briga, em polêmica, em discussões desnecessárias. O árbitro também vai ter que estar muito atento. A gente está vendo aí na cabine do VAR, nesse lance que originou o pênalti, vai ter trabalho hoje, Bruno. Bom, mas aí tem um personagem que é o Gabigol também, Marra, porque a gente viu aquele bate-boca dele com o Filipão, né? Porque esse nervosismo, não ter jogo, talvez favoreça o Grêmio. Se bem que hoje o Grêmio também precisa jogar, né? Ou precisa de ponto, pelo menos. Então, Bruno, mesmo se o Grêmio vencer o jogo, o Grêmio continua na zona de rebaixamento. E isso já passou o primeiro turno, entende? Já está meio longo essa conversa. O Grêmio precisa dar uma resposta rápida. Por mais que eu até entenda que o Grêmio tem melhorado, essa melhora ainda não tem dado pontos. Venceu alguns jogos, venceu bem contra o Ceará. Bem. Vitória não, né? Vitória confortável. Já fui juntando tudo aqui. Uma vitória confortável contra o Ceará, mas o adversário de hoje é o Flamengo. É um time muito bom. A formação de meio campo hoje, eu acho que é uma formação não parecida assim com aquela do Inter contra o Flamengo. Mas no dia tem o Thiago ali de volta. Tem o Thiago, né? Tem Lucas Silva e tem Vila Sante. Tá. São jogadores que marcam mais. Eu acho que o Alisson é o sobrecarregado, para ver se a bola sobra para Ferreirinha e para Borja. Essa é uma ideia. Acho que o Alisson vai ser jogador de lado, do mesmo jeito, fechando o lado de campo. A tendência é que seja uma parede mesmo, tentando roubar a bola do Flamengo, bloquear o Flamengo. Mas o Flamengo tem muita qualidade, né? Pode colocar a parede lá e o Flamengo venceu o jogo do mesmo jeito. Ô, Zinho, no agregado foi ali 6, né? 6-0, 6-1? 6-0. 6-0. 6-0. O que o Grêmio... O Flamengo não tomou gol na Copa do Brasil, Bruno. Então, é a diferença entre as duas equipes? Ou seja, não tem como o Flamengo não vencer o jogo de hoje, Zinho? O Flamengo é o favorito. Sem dúvida, pelo momento que vive as duas equipes. E até pela formatação do esquema de jogo. O Marra trouxe muito bem. O Grêmio fortalece essa volância ali, né? Como você gosta de falar, né, Bruno? Os volantes ali, muita marcação, muita força física, com velocidade pelo lado do campo. Né? O Ferreirinha, o Alisson, para a bola chegar no Borja, que é outro que também vive em atrito com o Rodrigo Caio, os dois, né? Tem que ficar de olho nesses dois no jogo também hoje. De longa data, né? Eles são ótimos jogadores, mas a disputa entre eles fica bem acirrada. Qualidade dos dois lados, mas o Flamengo é o favorito, vive um grande momento. O trabalho do Renato tem que ser destacado, porque ele recuperou esses jogadores. Aí hoje a gente não vê um Bruno Henrique no banco, né? Começa no banco, a gente não vê o Arrascaeta em campo, não tem o Diego, não tem o Felipe Luiz, o Gustavo Henrique vai jogar o Léo Pereira, e a gente não fala assim que o Flamengo com isso está prejudicado e não é o favorito para o jogo, pelo contrário, porque o robozinho da Gávea, o Michael, né? O Vitinho, estão jogando o fino da bola junto com o Everton Ribeiro, que recuperou aquele futebol dele, e o artilheiro do Brasil, o Gabigol, que é um cara que é polêmico, que entra em discussão, mas que faz gols. E aí olha para o banco o Renato hoje, tem ainda o Kennedy que pode estrear, tem a volta do Bruno Henrique que está no banco, tem o Pedro, tem muita gente boa. Então o Flamengo, sem dúvida, é o favorito para o jogo. Vamos ver no campo, então, o que pode acontecer daqui a pouco. No campo, não, na nossa tela, tá? O Marra vai mostrar para a gente um pouco mais esse confronto e também o que o Grêmio pode fazer para tentar tirar a ponta do Flamengo no Maracanã. Vamos lá, Marra? Vamos lá, Bruno. Já estou aqui perto. Aqui tem primeiro aqui essa foto das duas equipes, da disposição das duas equipes. Mas vamos lá. Vamos esconder por enquanto o Grêmio. O Flamengo é o dono da casa. Formação do Flamengo, o Zinho já estava destacando, né? Vale a gente dar mais uma repassada. Com o René e o Isla, com os laterais. O Diego Alves é obviamente o goleiro. Rodrigo Caio e Léo Pereira. Aqui já vale a observação. Muitas vezes a gente vai perceber o Andrés Pereira também como um outro construtor. E o Arão vai ser o jogador. Perdeu a bola, ele é o que se liga mais. Ele é o que marca mais, que protege mais a defesa. O Andrés Pereira nunca teve tanto essa qualidade de jogar sem a bola. Mas ele pode pegar isso, claro que sim. E aqui vale destacar, a profundidade, ela é pelo lado do Michael, que
que esse é ponta, né? Um jogador que chega na área, mas é um driblador, que vai até a linha de fundo, que faz as jogadas. É uma característica dele. Do outro lado, é um meia. É um meia que também tem qualidade para ir mais para perto da linha de fundo, mas normalmente ele é um meia de leitura de jogo. Se é para encostar, ele encosta e o Vitinho cai. Ou o Isla apoia. Esse é um senhor jogador que passou um momento que não era muito legal, mas o Everton Ribeiro é um senhor jogador. Para chegar na área, até mesmo o Gabigol vai pelo lado do campo para alguém ocupar o espaço do 9. Vamos pro Grêmio? Então vamos tirar o Flamengo e colocar o Grêmio. Bruno, aqui que eu chamei a atenção em relação à formação de meio campo. Aqui é o Thiago Santos. Do lado dele, Lucas Silva. O William Sante é um jogador, recentemente era capitão, inclusive, do Cerro Porteño. Jogador de seleção. Ele volta para marcar e ele também tem alguma chegada, mas não é o forte. A prioridade aqui é fechar. A prioridade aqui é marcar muito. Roubou a bola, eu imagino. O Ferreirinha disparando, o Alisson também, mas o Alisson fica mais de olho também sem a bola, para fazer a bola chegar no Borja no comando do ataque. A formação normal, Bruno, acho, sabe aquele mapa de movimentação no final do jogo? Acho que a gente vai ver muito do Grêmio desse jeito. Vou destacar, Wanderson, se tiver espaço para apoiar, ele tem confiança e qualidade para sair para o jogo também, viu, Bruno? Esse é o Grêmio, esse é o Flamengo. Deixa eu devolver o Flamengo. Boa, devolve. A gente tá vendo aí, então, eu tô vendo que o Zinho, que o Marra tá destacando. Me chama a atenção ali o Andreas Pereira, que tem muita qualidade, mas em um meio de campo, assim, onde o jogo, né, pode ser muito pegado, ele tem força para isso? O que você acha? Ele está se adaptando aqui ao futebol brasileiro. Ele entra num time que privilegia o estilo de jogo dele, que é a técnica, a qualidade no passe, o jogo curto. Ele tem habilidade para isso. Mas hoje é um jogo de muita competição. Esse time do Grêmio duela muito. Então, precisa também da parte física. Ele ainda é mais jovem, tá? Como eu falei, mas tem a confiança do Renato. Você vê que no banco ele opta por ele e deixa o Thiago Maia no banco, que para mim é um baita de um jogador também. É um jogador que dá muita opção, muita qualidade, marca melhor do que o Andrés. O Andrés chega mais do que o Thiago Maia. O Thiago Maia tem esse poder de marcação melhor e constrói, vem de trás, muito como o Diego tem feito. Um jogo de muito... A parte física é o lado do Grêmio, é o forte do Grêmio, que vai tentar bloquear nesse 4-5-1, que o Marra destacou muito bem. E o Flamengo com muita posse de bola, jogando no campo do adversário. O Grêmio quer o quê? Que o Flamengo dê esse espaço para o contra-ataque, a velocidade dos jogadores de lado. Ferreirinha, Alisson e a chegada do Wanderson, que é muito bom, chega muito forte, mas não marca tão bem, que é o lado que o Michael está. Então, vamos ver esse duelo como vai sair. Como eu já falei, para mim o Flamengo é favorito para o jogo, mas é um jogo de dois grandes e que tudo pode acontecer. Meus mensagens aqui, Marra, tem bastante gente, lembrando que o Thiago Maia apareceu bem nos 2 últimos jogos, né? Contra o Palmeiras ele entrou até numa situação diferente ali de jogo, mas ele foi bem na partida anterior. Contra o Grêmio. E ele não foi bem, ele foi muito bem. Até um pouco mais recuado. Mas o Renato tem o conhecimento do elenco, né, Bruno? O Renato trabalha no dia a dia com o elenco. Acho que a leitura dele é realmente... O Grêmio vai jogar mais recuado, o Grêmio vai jogar mais lá atrás. Eu prefiro ter um outro jogador que, de repente, possa descobrir um espaço. E aí, o jogador com mais essa característica é o Andreas Pereira. Se fosse, vamos guerrear meio campo, vamos encarar meio campo com meio campo, acho que ele poderia colocar o Thiago. Porque aí ele poderia colocar o Thiago com o Arão e, de repente, até o Andreas no lugar do Vitinho. Mais adiantado. Não sei. Mas assim, é que atualmente também é difícil tirar o Vitinho, né? O Vitinho só tem jogado bem. Tira o Vitinho. Michael tem jogado bem. Só Arrascaeta. Zinho, ele adora uma manchete. Ele adora uma manchete. Mas essa foi boa, essa eu gostei. Essa eu tô com ele. Para tirar o Vitinho tem que voltar o Arrascaeta. É por aí. E para tirar o Michael tem que voltar o Bruno Henrique. É só Bruno Henrique tá no banco hoje. A sua manchete hoje. Essa manchete não tá diferente. Para tirar o Michael, só o Bruno Henrique. No banco pro Vitinho, pro Michael. Volta de Bruno Henrique, tira o robozinho da Gávea. O robozinho, né, assim.
Gostou, né? Gostei. Gostou. Ele comemora igual o Cristiano Ronaldo. Até melhor, viu? Porque o salto dele é mais alto que o do Cristiano Ronaldo e ele é mais bonito que o Cristiano Ronaldo. Então tem essa vantagem também aí, né, Marra? Eu tenho a sensação que a conta bancária do Cristiano Ronaldo é mais recheada. O Zé Renato tá falando aqui assim, que ele tem a altura do Messi e a comemoração do Cristiano Ronaldo. Rosinho, e o Gabigol, hein? Porque o Grêmio tentar levar o jogo pra provocação, pro lado físico até, é normal e a gente até espera. O Gabigol estava muito nervoso no último jogo e hoje ele está de novo ali desde o início. O Gabigol é aquele cara que ele quer fazer gol, né? Ele até, num jogo contra o Corinthians, discutindo com o Gil, falava isso, né? Eu quero fazer gol, a gente quer fazer gol. E quando ele não faz gol, ele vai ficando ansioso. E ele aceita muito as provocações, né? Ele é muito provocado. E é um cara que tem personalidade. Ele não leva desaforo para casa, entra na polêmica, discute com os diretores que estão na arquibancada, que também fica provocando ele, está com sangue quente, está no jogo, ele é protagonista da equipe, ele chama a responsabilidade. Eu critico que às vezes ele não precisa entrar nessa. Ele tem que responder com o que ele faz muito bem, que é gol. Isso ele faz demais, né? Perde alguns, mas faz muito gol. Os números dele são espetaculares. Achei que ele exagerou na discussão com o Filipão, não precisava ir lá no banco, discutir, até pela idade do Filipão, pela história, podia dar uma maneirada, respeitar, mas eu também não sei o que o Filipão falou para ele. E quando ele sai, nitidamente ele não gosta, ele não quer sair. Aí o Renato é craque para isso, sabe administrar, tem a gestão do grupo, tem aquela coisa do vestiário. Tanto é que o Renato fala que eu que vou sair, o Renato, é você mesmo, pode sair, senta aqui do meu lado. Então, o Renato, diferentemente lá do Pochettino, já tem isso como característica, de saber lidar com as estrelas do time, de chamar os caras quando tem que chamar, dar uma dura, alisar quando tem que alisar. E essa gestão é levar o Gabigol, porque ele é fundamental, ele é importantíssimo. E o Gabigol, do lado dele, não pode entrar na provocação, que vai no jogo tem, o sangue ferve, a coisa acontece, todo mundo buscando seu espaço, ele tem que saber trabalhar isso, porque já é um cara mais maduro, né? E tem que saber administrar isso, porque só ele que pode ser prejudicado, ser expulso, né? Daqui a pouco tomar uma entrada mais violenta, sair com contusão, não é bom para ele isso. Nato, né, com o Gabigol e o Pochettino não pode mandar o DVD dele pro Messi, né? Pode até mandar, né, mas acho que o Messi não vai aprender muita coisa, né, com o DVD do Pochettino. Foi bom jogador, mas não dá para comparar, né, assim, sem chance. Mas, o Marra, o Zinho tá lembrando aí, né, nos 2 jogos contra o Grêmio, ele é o jogador que mais provoca e que é mais provocado no futebol brasileiro. Acho que isso sem dúvida, o Gabigol. Isso é bom ou é ruim? Mas ele é assim desde sempre, né? Ele se alimenta disso também, isso vira motivação para ele. Eu acho que a questão que pode atrapalhar é ele tomar um cartão bobo, que às vezes vai fazer falta lá na frente e tudo. Mas eu acho que ele, tanto faz para ele, sabe? Como esse tipo de provocação na partida contra o Inter custa uma suspensão, certo? Sim. Porque, olha, todo jogo tem isso, né? Todo jogo tem gol do Gabigol e todo jogo provoca e é provocado, né? Então a gente falou aqui do jogo contra o Inter, nos 2 jogos contra o Grêmio teve confusão, no jogo contra o Santos teve confusão e teve gol também. Ele é sempre o protagonista do jogo. Ele se dá... Eu acho que ele vai... Tem uma questão de concentração, né? Que tem o jogador que às vezes deixa cair um pouquinho. Eu acho que a forma que o Gabigol ele se mantém concentrado é arrumando essas coisas em campo. É tendo um pouquinho de provocação, é sendo um pouco mais insinuante para cima do marcador dele. Ele gosta disso. Ele meio que se alimenta disso. É o perfil dele, Bruno. Uhum. Talvez eu falei que uma coisa talvez não seja bom por causa dos cartões, mas pensando em carreira, talvez não seja bom também com seleção. Isso. Acho que o Tite é um técnico que observa muito isso, que anota muito isso. Até porque, Bruno, aí eu já estou indo muito longe, né? Copa do Mundo é uma competição de 7 jogos, se tanto. E você não pode perder o cara que é o cara que faz gol, por uma bobagem de um cartão. Uhum. Isso é uma questão mais, assim, que o Gabigol precisa limpar.
na carreira dele. Mas eu acho que ele hoje é confortável com isso. Boa. Zinho, é o seguinte, no próximo bloco tem os gols do Vinícius Júnior e do Paquetá, tá? Teve vitória do PSG, gol do Neymar também, mas o Paquetá marcou pelo Lyon. A virada do Real Madrid foi